Meus irmãos, o texto ao qual Deus botou no meu coração se encontra em Filipenses, capítulo 4, versículo 10 ao versículo 13. Filipenses, capítulo 4, versículo 10 ao 13. Meus irmãos, quão bom é nós estar na casa do Senhor, né? Tendo esse privilégio de poder estar adorando o seu nome. O desejo do meu coração é que Deus continue abençoando a nossa igreja, que Deus continue abençoando a vida dos nossos pastores, que Deus continue abençoando a tua vida, tudo para a honra e glória do nome dEle. Amém? A palavra de Deus nos diz assim: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vós faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, confesso para os irmãos que durante esta semana o Senhor tem falado em meu coração a respeito desta carta. A carta escrita pelo apóstolo Paulo para os irmãos que estavam em Filipos. É uma carta pequena, né? Tem 4 capítulos, mas que fala muito forte em nosso coração. O texto a qual nós acabamos de fazer a leitura, ele resume muito bem esta carta, né? O que significa esta carta? É uma carta que fala muito de alegria, tem aproximadamente 16 menções sobre alegria. Alegrai-vos, alegrai-vos e alegrai-vos. Uma carta pequena, mas fala tanto de alegria. Durante a semana eu tive a oportunidade de estar ministrando aqui no Culto dos Homens e preguei sobre Filipenses também. E Deus tem falado ao meu coração ao longo da semana sobre esta igreja tão amada e tão querida. E o texto a qual nós fizemos leitura vai dizer de alegria, vai falar de contentamento, independente da circunstância. Paulo vai dizer que ele sabe viver com muito, mas também viver com pouco. Por quê? Porque é no Senhor que está a nossa força. Tudo posso naquele que me fortalece. É uma carta onde o apóstolo Paulo aqui, ele vai fazer um agradecimento aos irmãos de Filipos, que tinha enviado uma ajuda para Paulo, uma oferta generosa para as necessidades do ministério do apóstolo Paulo. Esta igreja, a igreja de Filipos, ela foi fundada pelo próprio apóstolo Paulo. Aproximadamente 12 anos antes, a palavra de Deus vai nos dizer que o apóstolo Paulo, na sua segunda viagem missionária, quando ele tinha programado ir para a Ásia, no capítulo 16 de Atos vai explicar muito bem isso, a palavra de Deus nos diz que a presença do Espírito Santo que estava na vida do apóstolo Paulo impediu ele de prosseguir pregando o evangelho naquele lugar. E ele teve uma visão quando estava em Troade de um homem pedindo por ajuda, falando: passe a Macedônia e nos ajude. O que me chama a atenção desta passagem, e eu quero compartilhar com os irmãos, que desde quando foi fundada a igreja de Filipos já nos ensina grandes coisas. Uma delas é que tem portas que Deus fecha porque tem algo maior ali na frente, que Deus tem um propósito maior para nós ali na frente. A palavra de Deus nos mostra que Paulo havia programado de pregar o evangelho na Ásia, mas o Espírito impediu ele de prosseguir, porque queria que eles passassem a Macedônia, porque lá tinha alguém que precisava de ajuda, precisava de socorro. Meus irmãos, eu não sei como você entrou por aquela porta, mas o Senhor que sonda os corações, Ele sabe. Se tem algumas portas que estão se fechando na tua vida, e você está debaixo da presença do Senhor, você teme ao Senhor, fique tranquilo. Tem portas que Deus fecha porque tem algo maior ali na frente. Tem propósito com isso. Então confia no Senhor de todo o teu coração.
teme ao Senhor e continue na presença dEle. Amém? E Paulo, junto com seus companheiros, ele ouve, né, esse chamado, ele entende esse chamado e ele parte a Macedônia. A palavra de Deus, ela vai nos ensinar muito no capítulo 16 de Atos sobre essa passagem, né, do apóstolo Paulo pelaquela cidade. Ele chega a Macedônia, a Filipos, que é a primeira cidade daquela província, e a palavra de Deus nos diz que ele começa a pregar o evangelho. E almas são aceitas, almas são ganhas para Jesus. A família de Lídia aceita o Senhor Jesus e ali o evangelho começa a ser pregado. Tem uma menina que tem um espírito de adivinhação. O apóstolo Paulo caminhava pela cidade junto com Silas e aquela menina ia acompanhando os apóstolos do Senhor. E aquela menina falando algumas coisas, ela dizia: ali vai homens de Deus. E ali falando algumas coisas, Paulo, com discernimento de espírito, ele vai entender que o que estava agindo naquela menina não era o Espírito Santo, mas sim o Espírito nada santo. E Paulo, ele vai, usado pelo Espírito Santo, libertar aquela menina, que tinha um espírito de adivinhação. Aquela menina liberta, todos nós conhecemos muito bem essa história, né? Aquela menina liberta, que ela gerava grandes lucros para os seus senhores devido àquele espírito de adivinhação. Quando aquela menina é liberta, então os senhores se revoltam contra Paulo, contra Silas, e lançam eles aonde? Na prisão. Quando eles estão na prisão, a palavra nos diz que era perto da meia-noite, Paulo e Silas faziam o quê? Cantava e orava ao Senhor. E os outros presos escutavam. Olha, isso eu acho lindo. Se tem uma passagem bíblica que marca muito a minha vida é essa. Porque o apóstolo Paulo e Silas, eles estavam presos, sem merecer, por pregar o evangelho, por fazer boas ações. E quando era perto da meia-noite, eles adoravam o Senhor e cantavam. E a consequência disso era o quê? Os outros presos estavam escutando. Nós estamos sendo observados, meus irmãos. Quando você está passando por uma luta, quando você está passando por uma dificuldade, por uma circunstância na sua vida, adore ao Senhor. Busque a presença do Senhor. Adore o seu nome. Porque talvez você esteja servindo de exemplo e espelho para outras pessoas. Olhando para você pode dizer assim: olha, ele está passando por uma luta, uma dificuldade, ele tinha motivo para murmurar, para reclamar, mas ele está adorando. Ele está cantando. Ele está louvando o nome do Senhor. Ele está com um sorriso no rosto. Ele está vindo à igreja. Ele está congregando. E servindo de exemplo para demais pessoas. A palavra de Deus nos diz que tem um grande terremoto naquele lugar, as cadeias se arrebentam, as correntes se arrebentam. Devido a esse evento, o carcereiro aceita o Senhor Jesus, a sua família também, e ali está inaugurada a igreja de Filipos, para a honra e glória do Senhor Jesus. Aproximadamente 12 anos depois, agora o apóstolo Paulo preso em Roma, na sua primeira prisão. É bem verdade que o apóstolo Paulo estava preso em uma prisão domiciliar, diferente da segunda prisão do apóstolo Paulo em Roma, né? Aonde ele passou pelo momento de muita dificuldade, e dali ele não saiu, né? Dali ele morreu e se encontrou com Jesus na glória, glorificado, exaltado é o nome do Senhor Jesus. Mas nesta prisão, aonde o apóstolo Paulo, ele estava nessa prisão domiciliar, a palavra de Deus, ela vai nos dizer que o apóstolo Paulo, ele vai receber uma ajuda de uma igreja, vai receber uma oferta generosa de uma igreja. E que igreja é essa? A igreja de Filipos, fundada pelo apóstolo Paulo 12 anos antes. Aquela igreja, ela vai enviar um mensageiro, o nome dele era Epafrodito. Ele chega lá a mando da igreja de Filipos, para abençoar o apóstolo Paulo, para ofertar na vida do apóstolo Paulo, para suprir as necessidades daquele homem, daquele servo de Deus. A gente aprende com essa igreja de Filipos. É uma igreja, meus irmãos, que deve ser seguida como modelo. Nesta carta que o apóstolo Paulo escreve, uma carta pequena de 4 capítulos, é verdade, mas tem pouca exortação, é mais motivo de alegria. O apóstolo Paulo agradecendo pela vida daqueles irmãos que tinha entendido a importância de contribuir para o bom andamento da obra do Senhor.
de ajudar na obra do Senhor. Não só em questões financeiras, mas sim em oração, em busca e perseverando na verdade, na palavra e conservando a sã doutrina. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, quando ele recebe este irmão, amando da igreja de Filipos, meus irmãos, aquele irmão ele fica com o apóstolo Paulo ali um tempo, e ele adoece, ele fica doente. Uma doença que quase levou esse homem à morte. A palavra de Deus nos diz que ele teve à beira da morte. Mas o Senhor teve compaixão dele, teve misericórdia dele, e ele foi curado. E um pouco mais para frente, nesta carta, no capítulo 2, nós vamos ver algumas coisas a respeito desse homem, Epafrodito. Um homem, meus irmãos, que é um exemplo de servo. Assim como a igreja de Filipos era um exemplo de igreja, este homem era um exemplo de servo do Senhor. Olha só o que diz, Filipenses capítulo 2, versículo 25. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro, vosso auxiliar nas minhas necessidades. Meus irmãos, por enquanto só o 25. O apóstolo Paulo, agora ele sente necessidade, de enviar este irmão de volta para Filipos. E quando ele está escrevendo esta carta, ele começa a relatar sobre este homem, e olha as características deste homem. Olha as características deste homem, olha que profundo isso. Volta no versículo 25 ali. Meu irmão. O apóstolo Paulo fala para ele, meu irmão. Ali mostra a união, a unidade da igreja. Nós estamos unidos, meus irmãos, por Cristo. Nós estamos unidos por Cristo. Tem que ter união. Eu poder olhar no seu rosto, no seu olho e dizer assim, meu irmão. Meu irmão. Este irmão aqui, meus irmãos, significa do mesmo ventre. Ou seja, Paulo está dizendo assim, ligados em Cristo. Nós estamos ligados em Cristo. Uma igreja abençoada. Uma igreja que quer ser modelo. Os irmãos têm que estar ligados em Cristo. Unidos um no outro. E unidos em Cristo. Amém? Eu acho tão lindo isso. Aquele homem que ajudou Paulo, que ajudou o ministério de Paulo, que contribuiu para o bom andamento da obra do Senhor. O Paulo se referia a ele e fala, meu irmão. Eu lembro, meus irmãos, e é bem verdade isso, que há um tempo atrás, eu comento muito essa história, eu orei a Deus e pedi para Deus, para que Deus me enviasse amigos, irmãos, porque eu sentia essa necessidade. E pela bondade e misericórdia de Deus, hoje eu tenho vários irmãos, vários companheiros, que eu sei que eu posso contar. Estamos juntos. Esta é a unidade da igreja. Caminhar junto. Meu irmão. Depois o apóstolo Paulo fala, pode deixar no versículo 25 ali. O apóstolo Paulo fala, cooperador. Olha as características deste homem, ele era cooperador. Ele cooperava. Reflete neste momento. Você é um cooperador? Você coopera? Você ajuda? Aquele homem amando da igreja de Filipos foi. Dava aproximadamente 1.200 quilômetros, meus irmãos. Ele foi, socorreu um servo de Deus. Ele foi cooperar. E você tem a oportunidade de cooperar para o bom andamento da obra do Senhor. Você tem essa oportunidade de falar do amor de Cristo. Você tem essa oportunidade de mostrar esse Jesus maravilhoso para as pessoas. Você tem essa oportunidade de dar um abraço em uma pessoa. De dizer para essa pessoa, meu irmão, tu está cansado, tu está sobrecarregado, eu sei o que alivia a tua dor. Jesus vai dizer, vinde a mim todos vós que está cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Você é um cooperador deste evangelho. Paulo vai dando as características desse servo. Depois ele diz, e companheiro de lutas.
Glorificado e exaltado é o nome do Senhor Jesus. A igreja de Filipos era modelo. E esse servo também era companheiro de lutas, companheiro de dificuldades, estava ali, não deixava sozinho. Ei, Deus quer isso de você, Deus quer isso da sua igreja. Que sejamos companheiros de lutas dos nossos irmãos, que oramos pela vida dos nossos irmãos, que estendemos as mãos pela vida dos nossos irmãos, ajudar, orar, estar próximo, companheiros de ministério, caminhar junto com o nosso pastor, caminhar junto com a liderança, caminhar junto com os líderes de congregação, ser companheiro de luta, não só companheiro quando está tudo bem, quando é só maravilha, mas não, quando a coisa aperta também pegar do lado e dizer eu estou aqui, porque eu sou companheiro de luta. E o objetivo é o quê? Que o nome do Senhor seja pregado, que esse evangelho seja pregado e almas sejam ganhas para o reino de Deus. Glorificado, exaltado é o nome do Senhor Jesus. E por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Daí, o apóstolo Paulo está falando para os irmãos de Filipos, né? Ele é mensageiro de vocês e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Olha que exemplo de servo de Deus. Olha que exemplo de servo de Deus. Olha que exemplo de igreja, né? Que exemplo de igreja. A igreja de Filipos é um exemplo a ser seguido. Amém? E meus irmãos, e este servo, né? Este irmão, então agora ele volta para Filipos. A palavra de Deus, ela não relata bem claro isso, mas nos dá a entender que foi esse homem, este irmão, que entregou esta carta escrita pelo apóstolo Paulo. No versículo 29 do capítulo 2, nós conseguimos ter uma noção e entender um pouco sobre isso. Recebei-o, pois, no Senhor com toda a alegria e honra sempre a homens como este. O apóstolo Paulo está escrevendo, recebe este servo do Senhor, com alegria e com honra. Isso faz nós entender então, que este servo estava entregando esta carta escrita pelo apóstolo Paulo. E meus irmãos, eu fico imaginando e pensando, e eu quero que você imagine comigo. Quando aquele homem, ele decide obedecer aquilo que a igreja de Filipos havia ordenado, né? Ele ir socorrer o servo do Senhor. Chega lá, ele fica doente, meus irmãos. Ele fica à beira da morte. É o que a palavra de Deus nos diz. Olha o que diz o versículo 26 do capítulo 2. Vamos lendo, para que você venha entendendo. Visto que ele tinha saudades de todos vós, e estava angustiados porque ouvistes que adoeceu. Meus irmãos, isso aqui é muito forte. Olha só, visto que ele tinha saudade de todos vós, e estava angustiado porque ouvistes que adoeceu. Aquele homem, ele sabia que os irmãos de Filipos iam ficar angustiados só de saber que ele estava doente, que ele estava à beira da morte. Olha a união da igreja, olha a unidade da igreja. Ele estava angustiado de saber que aqueles irmãos sabiam que ele tinha adoecido, porque eles sabiam que eles estavam sofrendo com isso. Isso reflete muito bem uma família. Quando acontecem certas situações na nossa vida, a gente cuida para não falar para os nossos pais, para o nosso cônjuge, para os nossos filhos, porque a gente não quer machucar. A gente pensa assim, olha, se ele souber o que está acontecendo comigo, talvez ele vai ficar triste, vai ficar chateado. E a palavra de Deus nos diz isso. Que aquele homem, ele ficou angustiado de saber que eles sabiam que ele tinha adoecido. Ele estava com saudade daquele povo, daqueles irmãos. Quando algum irmão estiver passando por alguma dificuldade, ei, pegue junto com ele, interceda, ore junto com ele. Não larga a mão dele de jeito nenhum, porque o nosso Deus vai dar vitória, em nome do Senhor Jesus. E olha o que diz o 27. Com efeito adoeceu mortalmente,
Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. 28. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Em outras traduções diz, eu tenho alegria. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo, eu vou enviar eles para vocês. Para quê? Porque vocês vendo ele, vocês vão se alegrar. E eu sabendo que vocês vão estar alegres, eu vou me alegrar também. Glorificado, exaltado é o nome do Senhor Jesus. Olha o que é uma igreja. Eu me alegro com a tua alegria, meu irmão. Eu luto, companheiro de lutas, mas também eu me alegro com as tuas alegrias. Eu me alegro com as tuas bênçãos. Eu me alegro com aquilo que o Senhor tem feito na tua vida. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor Jesus. Você está entendendo isso? Você está entendendo esta palavra? Você está entendendo esta mensagem? Olha a importância de unidade. Daí, meus irmãos, eu fico pensando, conjectura minha, mas eu fico imaginando quando aquele homem, ele leva aquela carta. E aqueles irmãos de Filipos vê aquele homem chegando. Eles estavam angustiados, preocupados. Quando eles vejam Epafrodito chegando, eu fico imaginando a alegria deles. Eu fico imaginando o motivo de alegria deles, eles glorificando, exaltando o nome do Senhor Jesus. Eles exaltando aquele que vive e reina pela vida daquele servo do Senhor. E talvez quando eles estavam lendo aquela carta, e vendo que o apóstolo Paulo estava preso, mas mesmo preso ele fala de alegria, ele fala de estar contente no Senhor, porque é no Senhor que nós encontramos a verdadeira alegria. É no Senhor, é no Senhor. Meus irmãos, a gente tem que falar isso porque é verdade, e a gente tem compromisso com a verdade. Nós, quando estiver aqui na terra, nós vamos passar por dificuldade, vamos passar por lutas, vamos passar por aflições. Ei, mas fique tranquilo, nosso Jesus, Ele já venceu o mundo. Ele já venceu o mundo. Ele nos deu uma garantia também, que se nós se manter firme e fiel, nós também vamos vencer. Fique tranquilo. No mundo você vai passar por aflição, mas você não vai estar sozinho. Ele vai estar contigo. Ele é o socorro bem presente no dia da tua aflição. Ele é o pai dos órfãos. Ele é o socorro da viúva. É o nosso Deus. Independente de qualquer situação, se apegue ao Senhor. Pegue na mão dele, não solte de jeito nenhum. Amém, meus irmãos? Quem está entendendo, dá um glória. Eu fico imaginando, né, meus irmãos, eles abrindo aquela carta e chegando no capítulo 4. O capítulo 4 é muito profundo de Filipenses. Tem uns assuntos muito profundos. No culto de terça dos homens eu preguei Filipenses 4, 6 ao 7, né? Um texto muito conhecido. E eu quero falar com os irmãos. Para nós não andar ansioso. Não andeis ansioso de coisa alguma. Em tudo, porém, sejais conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Meus irmãos, o apóstolo Paulo preso, ele envia um irmão que quase morreu. E quando ele chega para a igreja ali, eles vão se deparar com um texto que fala para não andar ansioso, para não andar inquieto com coisa alguma. Nós estamos chegando no final de ano. E é normal quando chegamos no final de ano, nós fizemos uma retrospectiva do ano, né? Aquilo que deu certo, aquilo que não deu certo. É normal isso, o ser humano faz isso. E às vezes vai gerando em nós o quê? Uma ansiedade. Uma expectativa pelo próximo ano também vai gerando uma ansiedade. Talvez uma situação que você esteja passando na sua vida, uma dificuldade que você esteja passando na sua vida. E a palavra de Deus nos diz o quê? Não andeis ansioso por coisa alguma, mas antes, apresente a Deus, com oração e súplicas. As vossas petições apresente a Deus. Ei,
Apresenta tudo ao Senhor. Coloque tudo nas mãos do Senhor. Deposita tudo aos pés da cruz. Eu não sei como você chegou aqui, não sei, mas o Senhor sabe. Confia nele de todo o teu coração. O apóstolo Paulo estava preso, o irmão quase havia morrido. E eles vão dizer: não ande ansioso. Vocês não têm motivo para andar ansioso, não. Fique calmo, apresente tudo para o Senhor. Apresente tudo ao Senhor. Ficar nervoso, ficar ansioso vai mudar a situação? Pense, muda? Não muda. Então coloca nas mãos do Senhor. Acalma e coloca nas mãos do Senhor. Não andais ansioso por coisa alguma. E a consequência disso é o quê? Eu gosto muito disso. É a paz que excede todo entendimento. Ela excede todo entendimento. Ela vai guardar nosso sentimento em Cristo Jesus. A paz que excede todo entendimento vai repousar sobre a nossa vida, vai repousar sobre a nossa família, vai repousar sobre o nosso lar. E essa paz, meus irmãos, essa paz não é a paz que o mundo oferece, não. Porque a paz que o mundo oferece é a ausência de guerra. A paz do Senhor, ela é diferente. Nós temos paz em meio à guerra, em meio às dificuldades. Mesmo passando por lutas, mesmo passando por dificuldades, nele nós encontramos a paz. Porque ela excede todo o entendimento. Então por isso descansa o teu coração. Confia no Senhor. Não ande ansioso por coisa alguma. Faça que nem o pastor falou aqui. Se esforce para no culto da virada passar na igreja. Se esforce. Apresente, consagre tudo ao Senhor. Passe a virada de joelho. Não fique ansioso. Não. Coloque nas mãos do Senhor. E o capítulo 4, mais para frente, vai chegar no texto ao qual nós fizemos leitura, que é tremendo demais. Que a gente vê adesivos em carro, quadros, camiseta, de Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Bem verdade, né? Que às vezes muitas pessoas têm uma interpretação errada desse versículo. Porque o apóstolo Paulo, e o texto é autoexplicativo, ele está dizendo o quê? Que ele pode passar por qualquer situação, por qualquer dificuldade. Porque não está na força dele, mas na força do Senhor. Ele vai dizer: eu sei que é ter muito, eu sei que é ter pouco. Sei que estar em abundância, também passar por necessidade. Ele está falando isso. E por que eu consegui passar por essas coisas? Porque tudo posso naquele que me fortalece. É no Senhor, é no Senhor. Meus irmãos, independente da situação, você consegue naquele que te fortalece. Se você buscar, tem uma condição. Se você buscar força no Senhor, você consegue passar por isso. Se você buscar força no Senhor, de todo o teu coração, de toda a tua vontade, você consegue vencer a depressão. Você consegue vencer a ansiedade. Você consegue vencer o medo. Se você buscar no Senhor, você consegue. Porque é Ele que nos fortalece. O apóstolo Paulo, ele estava preso, meus irmãos, lembre sempre disso. E ele está dizendo: tudo posso naquele que me fortalece. Ei, se você chegou aqui nesta noite, é porque você pode naquele que te fortalece. Você consegue naquele que te fortalece. Uma vez eu ouvi uma frase de um pregador, eu gosto muito dessa frase, que ele dizia assim: mais que vencedor, não é aquele que luta sempre bem, que está sempre em pé. Não, mais que vencedor é aquele que, mesmo com as suas dificuldades, com as suas limitações, com as suas guerras, ele não desiste de lutar, porque ele sabe que a força dele está no Senhor. Amém? Independente de qualquer situação, não desiste de lutar. Não desiste. Não desiste. Tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Você vai vencer em nome do Senhor Jesus. Uma condição: busca força no Senhor. Quando eu me deparo com esse texto, não tem como eu não me lembrar de Davi, pastor. Não tem como. Por quê? Porque Davi, quando ele vai enfrentar o gigante Golias, meus irmãos, é uma riqueza muito grande desse texto. Quando ele vai enfrentar o gigante Golias, ele vai chegar com alguns atributos ali, e os atributos dele é assim: eu posso enfrentar esse gigante. Por quê, Davi? Porque uma vez
cuidando das ovelhas do meu pai, eu enfrentei um urso, eu enfrentei um leão. E as venci. O que é esse gigante aí? Quando ele está prestes a enfrentar o gigante, o que ele vai dizer? Ele vem contra mim, com paus, com escudo, e eu vou contra ele como? No nome do Deus de Israel. Eu não vou na minha força, eu não vou do meu jeito, eu não vou com as minhas ferramentas, não. Eu vou no nome do Senhor, eu vou no nome do Deus de Israel, porque tudo eu posso naquele que me fortalece. Eu posso enfrentar esse gigante, eu posso ganhar essa luta, eu posso suportar essa dificuldade, porque tudo eu posso naquele que me fortalece. E eu começo a me lembrar, e te lembre agora, de quantas lutas, de quantas guerras, quantas batalhas você passou e venceu, porque você estava buscando no Senhor. Você estava buscando no Senhor. Davi lembrou: eu já enfrentei urso, eu já enfrentei leão, e agora eu vou enfrentar esse gigante. Ei, tudo pode naquele que te fortalece. Busque no Senhor Jesus. O resumo desta carta é isso, meus irmãos. Nos mostra uma unidade de uma igreja, a união, uma igreja generosa, que entendia a necessidade da igreja, que entendia a necessidade do servo do Senhor. Nos mostra também um servo fiel. Olha os atributos deste homem: amigo, companheiro, cooperador, companheiro de lutas. Nos mostra isso. E nos mostra que a verdadeira alegria nós encontramos no Senhor. É nele que nós encontramos, não é na circunstância. Não é na circunstância. Agostinho de Hipona vai dizer que mais felizes não é aqueles que mais têm, não, mas sim os que estão mais próximos de Deus. Ei, a alegria está em nós estar próximo de Deus. Independente da situação, não largue a presença de Deus. Busque a presença de Deus. Sabe por quê? Nós podemos tudo naquele que nos fortalece. Nós podemos tudo naquele que nos fortalece. Eu te convido, meu irmão, se coloque de pé, glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Ei, se mantém firme, confia no Senhor de todo o teu coração. Confia no Senhor de todo o teu coração. Siga o exemplo desta igreja, siga o exemplo deste irmão. Seja companheiro, seja amigo, seja irmão, esteja junto. Pegue junto. Às vezes um abraço, uma palavra, uma frase quando a gente diz: estou contigo. Confie em Deus. Às vezes salva uma vida. E nós estamos aqui na igreja. Nós somos um corpo. Nós somos uma família. Nós somos irmãos em Cristo. Nós somos irmãos em Cristo. O cabeça deste corpo é Jesus. Todos os movimentos desse corpo é direcionado por Ele. Seja falar, seja caminhar, seja o que for, quem manda é a cabeça. Quem ordena é o cérebro, é Jesus. Mas nós fizemos parte deste corpo. E nós temos o compromisso de se manter unido até que Ele venha. Até que Ele venha. Até que Ele venha. Vamos caminhar junto. Vamos caminhar junto. Pregar este evangelho. Falar do amor de Cristo. Falar que Ele salva. Falar que Ele cura. Falar que Ele liberta. Falar que Ele é alívio. Falar que Ele é luz. Falar que Ele é o caminho. Falar que Ele é a videira verdadeira. Falar que Ele é o bom pastor. Falar que Ele é a porta das ovelhas. Mostrar esse Jesus maravilhoso. Caminhando junto, um pegando na mão do outro e caminhando junto, com o objetivo de um dia morar no céu, independente de luta, independente de dificuldade, independente de como você entrou ali por aquela porta, você pode naquele que te fortalece. Busca no Senhor, que Ele vai te fortalecer. Você vai suportar esse momento, você vai suportar esse deserto. Meus irmãos, e no outro lado, você vai cantar o hino da vitória e vai dizer assim: como valeu a pena eu ser fiel,
Como valeu a pena eu continuar firme. Como valeu a pena eu me alegrar no Senhor. Como valeu a pena eu botar um sorriso no rosto e apresentar esse Jesus maravilhoso. Como valeu a pena eu estender a mão, mesmo quando eu também precisava de um abraço. Como valeu a pena, como valeu a pena. Ele tem grandes coisas para fazer na tua vida. Ei, mas confia nele de todo o teu coração. Confia nele de todo o teu coração. E tem por certo que essas aflições do tempo presente não podem se comparar com um dia, com a glória que nós há de ser revelada. Nada vai se comparar com aquele dia. Nada, não tem comparação. Qualquer luta, qualquer dificuldade, quando nós encontrar com o Senhor na glória, vai ser muito melhor. Não tem como nós descrever algo tão precioso. Então vamos nos manter firmes, unidos. Antes do grupo adorar, eu quero fazer um convite para você, meu irmão. Eu quero te convidar a você abraçar pelo menos 3, 4 pessoas. Com todo respeito, homem abraça homem, ou casal, e mulher abraça mulher, e diz assim para ela: tamo junto, meu irmão, vamos caminhar junto. Tamo junto, vamos caminhar junto. Vamos caminhar junto.